Esta é mais uma atualização profética. Sintam-se todos cumprimentados. Esta é a Escola de Profecia, onde quase todos os dias acompanhamos o desenrolar da profecia, a progressão dos acontecimentos na regimentação das nações, para o conflito final da grande controvérsia. Eu trago aqui algumas informações recentes, muito interessantes do mundo profético, e daremos também prosseguimento com o nosso debate com as testemunhas de Jeová, e hoje iremos falar sobre a transfusão de sangue. É realmente este um pecado grave contra Jeová? O que a Bíblia fala sobre transfusão de sangue, se é que fala? Mas veremos alguns textos que os nossos amigos testemunhas de Jeová usam para defender esta doutrina. Irmãos, já há algum tempo, a América vem chorando. A América vem clamando socorro. Por quê? Devido à queda moral. Quase todos os dias, todas as semanas, acontecem tiroteios em massa. Jovens invadem escolas, invadem centros comerciais para criar pânico. Vejam, irmãos, Estados Unidos da América, só no ano passado, ultrapassou 200 em massa. E por causa destes tumultos todos, eu lembro que Jamie Foxx saiu até para criticar os cristãos americanos por falta de legislação. Dizendo em outras palavras, vocês cristãos americanos se chamam cristãos, mas permitem que a América viva estes tumultos. Vocês ainda não conseguem uma legislação para impedir esta decadência moral. Vejam aqui, irmãos, Jamie Foxx critica os chamados cristãos pela falta de ação legislativa. Após o quê? Após o quê? E os cristãos ficaram magoados. Eles ficaram profundamente tocados, pois um ateu vem para os criticar por falta de ação. Como é que deixam a América entrar num estado de decadência moral? E os cristãos na América começaram a agir. Por exemplo, o catolicismo falou na América a solução de Deus para erradicar o tráfico humano. A solução de Deus para acabar com a decadência moral, em outras palavras. O que eles disseram? Veremos daqui a pouco. Vejam também, irmãos, os protestantes e cristãos americanos começaram a se levantar em busca de uma legislação para acabar com a decadência moral. Vejam, irmãos, os 10 mandamentos poderão estar em todas as salas de aula no Texas no próximo outono. Os republicanos americanos no Texas lutaram, batalharam para trazer de volta os 10 mandamentos nas escolas públicas. Para quê? Para acabar com a decadência moral. E eles não conseguiram. Infelizmente, Texas não conseguiu votar isto. Mas agora, irmãos, o primeiro estado americano, Louisiana, conseguiu, graças aos republicanos, conseguiu uma lei que pode obrigar as escolas públicas a fixar os 10 mandamentos em cada sala de aula. Alguém vai dizer, isto não tem nenhum problema. Isto não tem nenhum problema. Será, irmãos? Vejam aqui, Louisiana pode se tornar o primeiro estado a exigir a exibição dos 10 mandamentos nas salas de aula, 29 de maio de 2024. Este projeto de lei foi impulsionado pelo mesmo movimento nacionalista cristão que busca unir igreja e Estado. Protestantes americanos que acreditam e ensinam que Jesus aboliu a lei na cruz, que a lei já não serve, agora vivemos pela graça. São os mesmos que agora querem que a América, ou que o estado de Louisiana, exiba os 10 mandamentos na sala de aula. E eu pergunto, afinal de contas, os 10 mandamentos não foram abolidos. Na verdade, irmãos, os protestantes não acreditam que os 10 mandamentos foram abolidos. Os protestantes acreditam ainda que matar é pecado. Acreditam ainda que adulterar é pecado. Acreditam ainda que adorar imagens de escultura é pecado. A única coisa que eles não querem é guardar o sábado, o 7º dia da semana. Por isso que dizem que a lei foi abolida. Mas quando é para justificar os seus fins, a lei ainda não foi abolida. Veja, irmãos, Louisiana se tornará o primeiro estado a exigir que os 10 mandamentos sejam exibidos nas escolas.
As escolas da Louisiana poderão em breve ser obrigadas por lei a exibir os 10 mandamentos em todas as salas de aula. Esta será uma obrigação. E vejam aí embaixo, é dito que apenas os democratas votaram contra a legislação. O que quer dizer que os que votaram a favor desta lei são os republicanos. Irmãos, os mesmos que estão perseguindo a Convenção Constitucional, os mesmos que já escreveram o projeto 2025. Enfim, eles agora querem os 10 mandamentos nas escolas públicas, na praça pública. É dito, se o governador sancioná-lo como lei, todas as salas de aula da Louisiana, do jardim de infância ao nível universitário, serão obrigadas a exibir os 10 mandamentos. Vejam, a deputada estadual republicana, essa senhora, disse que os 10 mandamentos estão enraizados na história jurídica. Estão enraizados, irmãos, na história jurídica. E que seu projeto colocaria um código moral na sala de aula. Aqui está a ação legislativa que os protestantes e cristãos americanos se levantaram para trazer. Uma lei que obrigue os 10 mandamentos como código moral. E agora, o que dizem as ligas de liberdade civil e religiosa dos Estados Unidos da América? O que eles dizem sobre este projeto de lei? Vejam, irmãos, numa declaração conjunta, a União Americana pelas Liberdades Civis, a União Americana pelas Liberdades Civis da Louisiana, os Americanos Unidos pela Separação da Igreja e do Estado e também a Fundação para a Liberdade da Religião disseram estar profundamente preocupados com este projeto de lei. Porque, segundo estas organizações de liberdade civil e religiosa da América, isto nada mais é do que unir Igreja e Estado com todas as consequências que se viu no Velho Mundo, na Europa e em Roma. Agora, irmãos, vejam aqui também, 27 de maio de 2024. Louisiana quer os 10 mandamentos nas escolas. Mas qual versão? Boa pergunta. Qual versão dos 10 mandamentos? Irmãos, eu me lembro das palavras de John F. Kennedy, o primeiro presidente católico dos Estados Unidos da América. Ele tinha um sonho maravilhoso. Sim, ele era um presidente católico, mas com uma visão muito protestante. Vejam, irmãos, ele disse: acredito numa América onde a separação entre igreja e Estado é absoluta, onde nenhum prelado católico diria ao presidente, caso ele fosse católico, como agir, e nenhum ministro protestante diria aos seus paroquianos em quem votar, onde nenhuma igreja ou a escola da igreja são concedidos quaisquer fundos públicos ou preferências políticas. Este foi o sonho de John F. Kennedy, que nenhuma escola, ou melhor, que nenhuma escola religiosa recebesse do Estado apoio financeiro, pois isto seria uma união entre igreja e Estado, quebrando os princípios da América protestante. Mas, irmãos, infelizmente a América está mudando tudo isto diante dos nossos olhos. E tem gente que diz: irmão Onésimo, você não fala essas coisas, porque do jeito que você fala, parece que Jesus voltará até 2030. Bem, irmãos, eu nunca falei que Jesus voltará em 2030, muito pelo contrário. Para aqueles que assistem o canal, eu sempre digo que não podemos marcar data para a volta de Jesus. Agora, o fato de que as coisas estão acontecendo e se encaixam com a profecia não é minha culpa. Eu não tenho culpa destas coisas estarem acontecendo. E não posso me calar, simplesmente porque você não gosta de ouvir. Irmãos, vejam aqui. Nós vimos que o Conselho Escolar Estadual aprova a inscrição para a primeira escola religiosa licenciada com financiamento público do país. A primeira escola católica com financiamento público do país. E John Kennedy diz: isto não pode acontecer com a América. Está acontecendo, vejam. Oklahoma aprova a primeira escola católica com financiamento público nos Estados Unidos da América. E John F. Kennedy continuou no seu sonho: acredito num presidente cujas opiniões religiosas são da sua conta privada, não impostas por ele à nação ou impostas pela nação a ele como condição para ocupar esse cargo. Mas infelizmente este sonho de John Kennedy
está indo por água abaixo, pois estamos vendo exatamente isto. O que nós podemos esperar de uma América que até o candidato presidencial sai para dizer que haverá um grande reavivamento? O que podemos esperar de uma América protestante quando os candidatos aparecem e dizem que vamos impor valores cristãos na América? O que podemos esperar desta América? União, igreja e Estado é claramente o que nós estamos vendo agora. Agora eu volto para aquele post católico que diz a solução de Deus para erradicar o tráfico humano. O que o catolicismo, em especial, em particular, falou no contexto da queda moral da América? O que o catolicismo falou? Vejam, irmãos, eles disseram, embora o foco esteja nos traficantes, é imperativo compreender que o feio negócio do tráfico e todas as suas mágoas e sofrimentos simplesmente morreriam se os clientes pagantes, neste caso se o povo, ou se a sociedade aprendesse, abraçassem e vivessem os 10 mandamentos de Deus. Está aqui a solução do catolicismo na América. Para acabarmos com o tráfego humano, com a decadência moral, é abraçarmos os 10 mandamentos de Deus. E quais são os 10 mandamentos de Deus na visão católica? O que diz o terceiro mandamento na visão católica? E não para por aqui, eles disseram, se a sociedade fosse restaurada à verdade e sabedoria dos 10 mandamentos, erradicaríamos esta pandemia de tráfego humano. Convido-vos a juntarem seu esforço e a considerarem as várias formas pelas quais podemos continuar a crescer na virtude e na santidade, restaurando os 10 mandamentos, os verdadeiros valores e a bússola moral do certo e do errado, do bem e do mal. Eu também creio que os 10 mandamentos são a bússola moral do bem e do mal. Isto é bíblico. Mas a pergunta que eu faço, que na verdade o jornal já havia feito, qual versão dos 10 mandamentos será restaurada para trazer de novo essa moralidade na América? Irmãos, vamos lá ao nosso debate com as testemunhas de Jeová. A transfusão de sangue. Sabe, irmãos, esta é uma doutrina nova na Torre de Vigia. Nem Russell, o fundador deste movimento, nem Rutherford, o sucessor de Russell, ensinavam uma coisa destas. Sim, sob a direção de Nathan Knorr, a Torre de Vigia, em sua edição, a edição inglesa, de 1º de julho de 1945, escreveu um artigo, o primeiro artigo intitulado A Santidade do Sangue. A Santidade do Sangue. E foi lá que eles disseram o seguinte, veja, irmãos, a transfusão do sangue humano constitui violação do concerto de Jeová, ainda que esteja em jogo a vida do paciente. Esta nova revelação que a Torre de Vigia encontrou provocou uma onda de protestos entre médicos nos Estados Unidos da América, porque os médicos fazem um juramento de proteger o paciente de todo o mal, de protegê-lo contra a morte usando todas as formas de tratamento. Mas a Torre de Vigia ensinava que não podemos fazer transfusão de sangue. Os médicos protestaram. A própria revista Awake, Despertai, em português, de 22 de janeiro de 1952, na página 160, louvou a atitude de uma mãe chamada a senhora Hazel, que se recusou a concordar com a transfusão de sangue em seu filho, que na verdade salvou a vida do seu filho Jonatas. Irmãos, outro relato, dentre vários relatos da Torre de Vigia, proibindo os seus membros de fazer transfusão de sangue para salvar vidas. Foi relatada no jornal New York Daily News. Um jovem casal impediu a transfusão de sangue no filho de 9 anos. O médico protestou e chamou a autoridade para intervir. Mas, infelizmente, o menino faleceu. O menino morreu. E o pai da criança, Thomas Grisby, declarou: foi a vontade divina. Cumpri a lei de Deus. Se me chamam assassino, esta é a vontade de Deus. Então vocês veem como as testemunhas de Jeová pegaram isto como realmente uma doutrina, que são capazes de deixar os seus parentes falecer porque não podem fazer transfusão de sangue. Fundamento bíblico, assim, as testemunhas de Jeová
sempre têm um fundamento bíblico para as suas doutrinas. Eles baseiam-se unicamente numa interpretação errônea, livre e extracontextual. Vemos aqui, Gênesis capítulo 9, verso 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Mas nós temos que ver o contexto. Irmãos, após o dilúvio, não havia ainda vegetação suficiente para alimento. E Deus, nesse contexto, permitiu que o homem usasse alimentação cárnea. Mas devia ter um cuidado de não comer sangue. Não comer sangue. A ordem que Deus dá aqui em Gênesis é não comer, não digerir, não alimentar-se de sangue. Não tem nada a ver com transfusão de sangue, porque essa prática nem sequer era conhecida no tempo. Vejam, irmãos, Levítico capítulo 3, verso 17. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. A proibição está no contexto cerimonial. Os sacerdotes não podiam comer a carne dos sacrifícios com o sangue. Não podiam comer. E ainda mais, o texto não fala só de sangue. Desta vez Deus diz, nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Então, se não podemos fazer transfusão de sangue, porque a Bíblia diz que não devemos comer sangue, eu ainda não vi uma doutrina da Torre de Vigia proibindo gordura. Proibindo comer gordura. Ah, sim, porque é gostosa a gordura. Irmãos, Levítico 7, versos 26 e 27 diz: E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Mais uma vez, no contexto cerimonial, o povo não devia comer sangue, irmãos, porque o sangue fazia expiação pelos pecados. Gênesis 9, verso 6. Estou lendo aqui textos que a Torre de Vigia usa para justificar esta doutrina. Quem derramar o sangue do homem, vejam bem, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Eles dizem, está aqui, quem derramar o sangue do homem. Contexto, irmãos. Aqui se refere ao homicídio. Ao homicídio. Deus proíbe a morte. Não matarás. Deus proibia até o seu povo sacrificar os seus filhos a Moloque. Quem derramar o sangue do homem. Aqui está falando de homicídio, não de transfusão de sangue. Porque essa prática nem sequer existia na época. E eles vão também para Atos, capítulo 15, verso 20. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. E eles pegam essa parte. Sim, no Novo Testamento também é proibido fazer transfusão de sangue. Mas aqui não está falando de transfusão de sangue. Está falando de comer sangue. Porque diz aí, do que é sufocado. O que é sufocado? Os animais são sufocados para alimento. Sim, o povo devia se abster de animais sufocados e do sangue desses animais sufocados. Veja, irmãos, diz também que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada. É isso mesmo, irmãos. Mais uma vez, no Novo Testamento, a proibição é contra comer sangue, contra beber sangue. É isso que Deus proibiu. Não tem nada a ver com transfusão de sangue. Quando ocorre transfusão, não se trata de comer sangue humano. Trata-se sim de um reabastecimento circulatório para salvar vidas. A Bíblia diz, não matarás. Negar ajudar alguém por vontade própria é matar. E matar é transgredir a lei de Deus. Infelizmente, meus irmãos, as testemunhas de Jeová não mantêm nenhum hospital no mundo. Podem procurar aí, Hospital Testemunhas de Jeová. Não existe. As Testemunhas de Jeová não mantêm nenhuma instituição de assistência social, porque eles dizem que a sua missão é restaurar o nome de Jeová e não fazer caridades. A propósito, irmãos, o senhor Roger Baldwin,
quando o presidente da União das Liberdades Civis Americanas, num trabalho publicado na revista Collier de 2 de novembro de 1946, em certo ponto dessa publicação, ele falou o seguinte: escutem muito bem, este é o presidente, foi o presidente da União das Liberdades Civis Americanas. Ele falou o seguinte, vejam, procurando contestar nos tribunais todas as restrições que há sobre eles, estas testemunhas de Jeová, na verdade, não têm servido à causa de seus semelhantes, a quem odeiam. Esta foi a conclusão deste homem, que as testemunhas de Jeová odeiam o seu semelhante. Não só o Sr. Stanley Haig, escritor e ex-redator da Reader's Digest, num artigo que escreveu no jornal Saturday Evening Post, edição de 14 de setembro de 1940, assim concluiu. Vejam aqui, irmãos. As testemunhas de Jeová odeiam a todos e procuram tornar esse ódio recíproco. Em seu livreto Jehovah's Witnesses, W. R. Martin, na página 14, tratando deste assunto, também escreveu o seguinte, vejam, irmãos. Para os que desejam mais prova documental sobre este ponto, indicamos as próprias publicações deles. A Torre de Vigia, de dezembro de 1951, ler bem o que se acha nas páginas 731 a 733, nas quais as testemunhas demonstram a pior traficância do ódio. Outro material precioso sobre isto se encontra na mesma revista, edição de outubro de 1952, páginas 596 e também 594, onde se aconselha as testemunhas a manifestarem puro ódio aos inimigos da teocracia. Isto não é bíblico, meus irmãos. A doutrina do ódio não é bíblica. Mas Rutherford, no seu livro Riquezas, página 216, escreveu o seguinte: o desejo do povo de Deus é ver os inimigos de Jeová destruídos. Isto é doutrina de ódio. Que os inimigos de Jeová sejam destruídos. Claro que Deus vai destruir os seus inimigos no último dia, mas ele fala também que ele é longânimo e não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, isto de que, se não acreditam nas nossas doutrinas, que sejam todos destruídos, isto não é doutrina bíblica. Este não é o amor de Jesus Cristo. Irmãos, primeira carta de João, capítulo 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas as testemunhas de Jeová, infelizmente, meus irmãos, não amam as pessoas. É isso mesmo. É isso mesmo. E eu espero que você, meu amigo testemunha de Jeová, que está acompanhando este vídeo, reconsidere esses versos todos. Ame o seu próximo. Assim como Cristo doou o seu sangue para o salvar, salve os outros que precisam de sua ajuda neste momento. Venha comigo nesta oração. Obrigado, Pai, por ter derramado o seu santo sangue por nós, por ter nos comprado por um alto preço, e o Senhor nos convida a fazer o mesmo pelos nossos amigos. Queremos ajudar e sempre ajudar, porque esta é a sua lei, o amor. Acompanha-nos, Senhor, ao longo deste sábado, em nome de Jesus. Amém. Nos veremos no próximo vídeo, pela graça do Senhor. Até lá.